Meu irmão, antes da gente entrar na próxima pergunta, surgiu uma curiosidade minha aqui. Por algum momento, se você quiser responder de forma rápida e simples, tá tudo ótimo. Por algum momento você tentou reformar a CCB? Você acreditou que poderia, com o seu conhecimento que você adquiriu, você achou que você poderia, sei lá, influenciar de alguma forma na qual alguém te ouvisse e que a congrega antes de você sair, claro, eu tô perguntando assim, se você acreditou por algum momento que a CCB poderia mudar? Eu acredito que essa é a experiência da imensa maioria dos CCBistas no primeiro momento, tá? Uhum. Eles pensarem, eu penso até que é um pensamento bem arrogante sobre si mesmo, sabe? Ó, Você tem um pensamento interessante. não é? É um pensamento demasiadamente elevado sobre si mesmo que você acha que ali na posição do banco você vai mudar a instituição que já está com mais de 100 anos de história, com uma cultura muito bem estabelecida e que, obviamente, você não está na posição de autoridade para fazer essas mudanças. A gente viu recentemente o caso aí do ancião Davi, acho que é de Ribeirão Preto, ele, né, que tendo a posição em tese máxima, ou quase máxima da instituição, porque o máximo mesmo é justamente o Braz, né? Mas assim, uma posição de tanto destaque como ancião e ainda assim não conseguiu operar uma suposta reforma na CCB. Então imagine o que seria dos orelha seca, né? Vamos falar assim, que não está nessa mesma posição. Então, por um primeiro momento, sim, né? Eu talvez de maneira prepotente, imaginei, não, vou fazer aqui a diferença. E aí eu comecei a atuar na rede social em 2018. O meu perfil atual se chama Jabá Júnior Oficial, mas ele começou com a sigla de CCB. Eu comecei a colocar CCB, se chamava CCB Review na época, né? Justamente colocando conteúdos, né, do que eu vinha aprendendo para tentar comunicar aí ao público CCBista. E nessa fase de maturidade eu achava, tinha essa esperança, né, essa ilusão de que não, vai mudar, vai reformar, né? Quem sabe tentava ver algo de positivo ali, mas com o passar do tempo, a gente se aprofundando nas escrituras e também a maturidade vindo, né? Cai a ficha e você percebe que, cara, isso que eu estou fazendo aqui não está nem certo, né? Como assim? Eu estava com um perfil que tinha sigla da CCB, né? E o conteúdo não condizia em nada com a realidade institucional. Ou seja, eu colocava conteúdos que eu vinha aprendendo, mas que não era o que era ensinado e tampouco era um conteúdo sancionado pela liderança da instituição. Então, acabava sendo nesse processo o quê? Um tanto quanto sectário. Eu acabava criando, veiculando ideias que não eram autorizadas. Então, estava meio que sendo proselitista também, antiético, porque não? Né? O Espírito Santo foi me dando esse entendimento com o tempo. Eu estava sendo antiético por quê? Porque eu estava ali num ministério que eu digo, em termos assim de igreja, né? Eu estava numa igreja, produzindo e divulgando ideias para cativar mais pessoas que não eram sancionadas pela liderança local, ou melhor, a liderança institucional, que é o próprio Braz. Então isso é antiético, né? Você tá, imagine só, você chegar numa igreja, ela já tem sua cultura, já tem sua teologia, você lá se passando de membro, divulgando ideias que são contrárias àquilo que é ensinado ali. Isso não é ético, isso não é correto, isso é ser proselitista, entendeu? O correto é você assumir suas convicções em direção a elas, né? Em vez de ficar ali dando uma de reformador do banco, divulgando ideias que não condizem com a realidade institucional. Então, quando Deus me deu esse entendimento, eu mudei completamente, eu saí da instituição, passar tempo, mudei o nome do perfil, né, e passei, então, a ser mais coerente, digamos assim, mais maduro nessa questão de falar a verdade. É muito mais honesto você sair e denunciar ali o problema que tá vendo, né, ou seja, você profetizar contra os pecados institucionais e chamar ao arrependimento, que é esse o nosso propósito. A gente não critica por criticar, né? Não é tipo como se a CCB fosse um fim último do que a gente fala, né? Nosso fim último é apontar-lhe a lei de Deus para os pecados corporativos, chamar ao arrependimento e dizer, olha, arrependam-se, né? Infelizmente, a reação dos líderes não tem sido essa de arrependimento, tem sido, infelizmente, a de endurecer e tentar justificar ou simplesmente ignorar os erros que cometeram, fingindo que nunca aconteceram, né? Até tentando passar uma maquiagem aí, com canetadas em algumas cartas, fingindo que sempre ensinaram aquilo, quando na verdade a gente sabe que nem ensinaram e nem é o que é de fato ensinado no dia a dia, no cotidiano institucional. Então, sim, no primeiro momento eu tive essa ideia, mas com o passar do tempo o Espírito Santo me convenceu de que isso não é correto, não era maduro, e a gente. É igual você, por exemplo, né, na situação que você comentou no início da live, que você, no primeiro momento, ao lidar com certos assuntos, você foi agindo de uma forma, né, mas com o tempo o Espírito Santo trabalhou no teu coração, te fez entender, poxa, talvez essa não seja a melhor maneira, né? Vamos atuar de uma maneira melhor. Para mim foi a mesma coisa. Eu atuei dessa forma inicialmente, mas no tempo oportuno a gente amadurece. Se realmente temos o coração humilde para receber do Senhor
essa ministração no coração. Infelizmente, muitos não têm, e aí acabam confabulando com engano, acabam passando pano, né, para os erros da instituição e acabam sendo infiéis, no final das contas, a Cristo, em nome de talvez uma autopreservação ou de qualquer interesse pessoal que possua. Muito bem. Eu vi essa mesma explicação sua lá na live do Felipe Motolo, e eu falei assim: "Meu Deus do céu, não tinha pensado nisso antes", né. Às vezes a gente acha que está fazendo um bem para Deus, né, tipo assim: "Ah, eu vou servir a Deus, eu quero que essa instituição mude", e na verdade nós estamos trabalhando contra, né, na verdade é uma coisa de ego, né, e vaidade. Mas Anestesiando a consciência dos outros, para não sim, despertarem. Né? Não tem sentido, para pensar. Você aprendeu o que você sabe hoje através de conteúdo exterior, extra-institucional, ou seja, você meio que importou. Aí você vai importar ali o conhecimento, né, aquilo que você aprendeu, para aquela realidade institucional, querendo manter aquelas pessoas em um meio que, se você mesmo fosse depender daquele meio, você não saberia o que sabe hoje. Então, é até esquisito. exato. Como é que você quer manter as pessoas cativas a um meio que, se você fosse depender dele, você estaria em situação igual ou pior que a delas? Tem lógica, eu tenho que realmente apontar para onde foi que eu obtive o conhecimento, então deixar a pessoa, de acordo com sua decisão, tomar, né, a rota que deseja para a vida dela.